Então, beleza, gente. Boa tarde a todas e todos, né, que estão presentes aqui, também aqueles e aquelas que irão assistir isso futuramente. Então, hoje, né, dia 14 de abril, a proposta que foi colocada é eu, pelo menos, passar, e quem mais tivesse experiência aqui no grupo, sobre análise de dados usando inteligência artificial. Então, na verdade, o que eu vou contar aqui é mais uma experiência do que dados da literatura, sustentações, justificativas, é mais o que eu tenho feito e por onde eu tenho me respaldado para fazer, tá? Então, a inteligência artificial aqui que eu vou trazer é o ChatGPT, que é o que eu tenho usado, e o modelo que eu tenho usado é o 4.0, que é a versão paga, tá? Então, não sei muito se o que eu vou trazer aqui se reproduz igualmente no 3.5, que é a versão gratuita. Então, aí a gente pode depois até ver as diferenças entre esses dois modelos para análise de dados, tá? Então, só para contextualizar, porque senão alguém pode tentar replicar e não conseguir, aí pode ser a diferença do tipo de ChatGPT que está usando. Tá. Então, sou aluno aqui de doutorado da professora Caterina, estudo desenvolvimento cognitivo e funções executivas e inteligência, só para também se contextualizar sobre essas informações. Então, vamos lá. Eu comecei, no fundo, eu não tinha nenhuma referência ainda sobre análise de dados e inteligência artificial. Eu tinha visto uns vídeos, né, de algumas análises mais descritivas que o chat GPT consegue fazer, média, desvio padrão, moda, mediana. Então, descrever os dados em si, colocar em alguns gráficos, isso eu tinha visto, mas análises mais inferenciais, que aí você vai colocar modelos, algoritmos, valor de P, isso eu não tinha visto ainda. Eu comecei meio que tentando, nananã, e a coisa foi caminhando. Então, acho que essa é a experiência que quero contar a vocês. Então, assim, ó, tudo começa, e desculpa, eu vou fazer um corte agora, perguntar para o Camilo. Aqui, Camilo, eu troquei de slide. Trocou aí para vocês uma boa? Uhum, normal. Perfeito, legal, ótimo. Só para eu não começar a avançar e tá travado lá no primeiro. Então, começa. Eu já tinha lido esses dois trabalhos. Esse é de 2015, né? Então eu já tinha lido faz bastante tempo. Aí o mesmo grupo, na verdade, o grupo é dessa Laura Germany, que é a pesquisadora de Harvard, que segue essa linha de pesquisa. Então, eles estudam bastante desenvolvimento cognitivo, e amostras bem grandes, 10 mil pessoas. Então, geralmente estudos online, que é o foco desse grupo. E aí eu já tinha lido esse estudo, e eles propunham uma análise de regressão. Só que é uma regressão diferente das que a gente normalmente está habituado a fazer, que está disponível na SPSS, no JASP, no Jamov, entre outros programinhas, né? Que chama regressão segmentada, que é esses dois aqui. Então, qual que é a proposta da regressão segmentada? A regressão linear, ela vai tentar traçar uma reta nos dados. E aí a ideia é tentar traçar a melhor reta em volta desses dados. A segmentada, ela ainda continua sendo uma regressão linear, só que ela vai avaliar agora, ela vai fazer micro-regressões de um ponto para o outro do dado. Então, além de ela traçar uma reta pegando todos os dados, ela vai traçar mini-regressões. E aí, por exemplo, nesse estudo de 2015, ela detecta onde tem uma ruptura no slope, né? Que seria a angulação. Quando essa angulação dessa reta muda, eles chamam isso de ruptura ou de breakpoint, que ali tem uma mudança. E eles detectam que naquele ponto há uma mudança, no nosso caso aqui, uma mudança no desempenho. Então, por exemplo, nesse estudo de 2015, a regressão segmentada mostra que mais ou menos ali, 17 anos, tem uma mudança de desenvolvimento, uma mudança de desempenho. Então, há uma mudança na angulação da reta. E aí, então, aqui tem uma primeira quebra, uma mudança no desempenho. Esse desempenho continua crescendo, mas agora de maneira mais lenta. E aqui, mais ou menos por volta dos 44 anos, há uma segunda ruptura, mostrando que a partir daqui, nesse estudo, há uma queda no desempenho. Então, e do lado direito, que é o estudo do mesmo grupo, mais 2020, é a mesma proposta. Aqui eles encontraram mais ou menos perto entre 15 e 16 anos, uma ruptura, né? E aí, depois, daqui em diante, há um aumento no desempenho de forma linear.
Então, a proposta dessa análise é encontrar essas rupturas, ou seja, essas quebras de desempenho, onde há uma mudança drástica de desempenho. Então, tanto no estudo de 15 e de 20, eles fazem. Então, só para a gente ter uma ideia, o eixo X é a idade, então vai dos 10 aos 70 anos. O eixo Y, normalmente, aqui é a acurácia, né? Esse de prime, e aqui é a mediana do tempo de reação simples. E aí a ruptura, geralmente, ela é marcada ou por uma linha tracejada, ou por essa linha aqui, sombreada. É a linha, e vocês podem ver no estudo de 2015, uma linha ela é mais fina que a outra, e essa linha representa o intervalo de confiança. Então, o tamanho no paper tem descrito o intervalo, aqui a gente consegue ter uma ideia visual sobre quanto menor essa linha, mais estreita, mais o intervalo de confiança é estreito, mais ele talvez seja robusto. Quanto maior o intervalo de confiança, mais amplo ele é, aí ele tem, não problemas, né, mas aí ele pode ter uma variação maior. Então, a ideia, eu vi esses artigos, e a proposta era, eu gostaria de fazer isso aos meus dados, porque eu estudo meio que o desenvolvimento parecido com o estudo desse grupo, passando por diversas faixas etárias, e eu queria encontrar onde que teria tal ruptura, mudança de desenvolvimento, só que aí lá, no SPSS, no Jamovi, no JASP, você não tem esse tipo de regressão disponível lá. Você vai ter a linear, a logística, e vai ter Bayesiano ou frequentista, mas esse tipo de análise não. Então foi aí que eu falei, que eu pensei como que eu poderia resolver isso. Né? Sabia que no R, porque nesses dois papers aqui, nesses dois trabalhos, eles comentam nos métodos que fizeram no R, usando o mesmo pacote, aí eu fui tentar averiguar sobre. E aí que começa. Então, esse estudo aqui é um estudo mais recente, 2022, estudaram 40 mil pessoas, tarefas online, e esse estudo é um pouco mais próximo do meu estudo, porque esses daqui eles avaliaram atenção sustentada, e nesse segundo trabalho eles avaliaram funções executivas, que é o tópico da minha investigação, do meu doutorado. Então esse segundo estudo aqui, da La Plume, ela é mais parecido com o meu. E aí os gráficos são um pouquinho diferentes, ela não coloca o intervalo de confiança, mas ela coloca esses pontos, esses asteriscos, os asteriscos marcam a ruptura, aonde você tem uma quebra no desempenho. Então, cada asterisco mostra aonde teve uma mudança no slope, ou seja, na angulação da reta. E ela também usa o mesmo modelo, assim, o mesmo pacote e tal, que esses dois artigos usaram, né? Então, eu fui atrás, e aí a minha ideia qual foi? Falei, vou usar a inteligência artificial para entender melhor essa análise. Então, eu peguei, copiei partes do estudo, tanto de todos que eu mostrei para vocês. Então, eu copiei o trecho, tá? Porque eu queria ver para fazer o gráfico, igual o deles, o que eu precisava fazer. Então, eu copiei o trecho, copiei aqui os pacotes que eles usaram nesses estudos, então eu fui copiando tudo, e aí pedi para ele me explicar. E como que eu poderia fazer esse tipo de análise. E aí começa, né? Então, aí o ChatGPT me responde, o que são breakpoints e regressão segmentada? Então, teoricamente, ele começa a me explicar o que é um breakpoint, o que é uma regressão segmentada. Então, ele traz para mim até os termos que a gente encontra, que é o PSWISE aqui, o regression, ele é um outro termo que pode ser encontrado na literatura e tal, então ele vai me explicando. Aí ele me coloca o que são os breakpoints, quando que é útil usar essa análise, aí ele me dá um exemplo, né, quando que isso acontece. Então, ele me deu uma ideia, uma sustentação teórica aqui sobre o que é regressão segmentada, quando que eu poderia usar. Ele descreve os trechos que eu copiei, então ele descreve que nesse trabalho esse cara desenvolve um pacote de regressão segmentada, e aqui ele fala sobre a regressão segmentada para estudar maturação e degeneração da substância branca. Um dos que eu mostrei para vocês, que é esse Fortenbaum e colaboradores, mostra que aplicou o mesmo método sobre variabilidade no tempo de resposta. Então, teoricamente, ele me passou a informação sobre o que é uma regressão segmentada. Aí, eu tinha passado para ele como que eu poderia gerar um gráfico, né? Aí ele começa com os códigos. Então, ele começou a falar assim, como gerar esse gráfico no R. Então, ele gerou para mim qual o pacote que eu deveria usar. E aqui, como se fosse a criação de um modelo, aí ele já está usando até as minhas variáveis que eu coloquei para ele.
as variáveis que estão no meu banco de dados, como ajustar um modelo segmentado, então ele continua aqui. Então, o legal é que ele vai explicando cada etapa o que ele está fazendo, e cada linha do código ele coloca, né, o jogo da velha, para pôr essa anotação e explicar de fato o que ele está fazendo. Então, de fato, é bem interativo, dá para perguntar linha por linha o que ele está fazendo. Eu acho que eu vou mostrar isso aqui, que tem uma linha que eu não entendi, pedir para ele me explicar melhor. Então, ele vai gerar, como gera o gráfico, então ele coloca aqui o pacote, e ele vai destrinchando todo o código aqui, que aí a ideia depois dele é você copiar esse código e jogar no R. E aí você vai ver se vai dar certo ou não. Muitas vezes, de primeira dá errado, aí tem que acertar o código, você vai acertando junto com ele, e quando dá certo, aí você desenvolve. Se você não souber interpretar, até vou mostrar aqui, ele ajuda a interpretar esses dados, né, também. Então, ó, eu até pedi para ele, porque antes de eu fazer a regressão segmentada, eu queria fazer a regressão bayesiana, que eu tinha lido, eu tinha pensado que, ó, eu tenho um N que não é tão grande, é 105 pessoas, os dados que eu estou analisando agora, eu vou mais ou menos ter uns 150, 160 dados lá no fim, mas não é que nem esses de 10 mil, 40 mil, então eu pensei, a regressão bayesiana trabalha bem com dados a uma amostra menor, e eu queria saber, perguntei para o chat se ele me fizesse uma comparação entre segmentado e bayesiano. Então ele fez essa tabela mostrando a diferença entre as duas regressões. Então acho que é legal também quando você tiver com seus dados e tiver alguma dúvida sobre, eu faço essa análise ou aquela. Acho que se você já tem um pouco de conhecimento entre as análises, dá para pedir para ele fazer essa tabela comparativa, e assim você vai poder ver qual é mais pertinente ou não para sua análise. Então, ele rodou essa tabelinha e eu consegui meio que ter uma ideia. Aí, por exemplo, aqui, ó, numa das linhas do código, aparecia essa variável aqui, ou na verdade, este comando, que eu não tinha entendido, e eu pergunto para ele o que faz essa linha. E aí ele começa a me explicar o que é esse comando, o modelo linear base. Então, é um modelo de regressão linear simples, que serve como base para a regressão segmentada. Para que ele serve? Então, ele vai explicando linha por linha do código, acho que isso é interessante. Então, de fato, você acaba tendo uma aula, né, sobre o que está acontecendo, cada linha do código, para que serve, se eu mudar isso, o que muda na análise final. E aí, eu pedi para ele gerar um código, gerar um gráfico, né, de regressão segmentada, mas criando dados fictícios, né? Não eram meus dados. Então ele criou aqui, ele faz pelo Python, e aí eu não sei as versões. Por exemplo, dá para fazer o quê? Dá para pedir, dá para copiar esse código que ele gerou, jogar no Python, no Google Colab e fazer lá. Dá para fazer. Nessa versão aqui do chat, ele gera o gráfico no próprio chat GPT. Então eu não preciso sair da página. Ele mesmo gera esse código, e embaixo do código sai o próprio gráfico. Então, se eu for usar esse gráfico, eu consigo baixar aqui, fazer o download da imagem. Essa imagem pode vir em PDF ou outro tipo de formato, e aí você já tem a imagem salva. Então, nessa versão, você já consegue tirar a figura no próprio chat GPT, não precisa ir em outro lugar. Então, aqui ele vai explicando, ó, linha por linha do código, tanadã, o que ele vai fazendo, o que serve cada parte, e ele gerou o gráfico para mim. E esse gráfico é um gráfico meio simulado, e aí a ideia é idade, né, no eixo X, a acurácia aqui no eixo Y. Ele fez aqui uma legenda, então o X aqui são os dados reais, cada X compreende uma pessoa. A regressão segmentada é a linha vermelha, e ele achou um breakpoint aqui, uma ruptura a partir dos 67 anos. E aí tem a linha tracejada aqui marca a ruptura, e a linha cinza marca o intervalo de confiança. Então, o próprio GPT já criou a imagem aqui, uma imagem fictícia, né? Mas ele já criou a imagem simulada. Então, aqui, ó. Aí eu falei, beleza, agora eu gostaria de fazer com os meus dados. Você fez aí, agora eu gostaria de fazer com os meus dados. Então, ele vai fazendo etapa por etapa, ó. Então, ele colocou, verifica os nomes das colunas. Então, as colunas que eu queria usar, essas duas variáveis aqui, strup e idade. E ele vai sempre falando, ó, para colocar ou no Python ou em qualquer outra via, vamos supor, no R, outro programa, os códigos passo a passo. Então, ó, verifica os nomes das colunas, filtrar apenas as colunas necessárias. Então, lógico, quem já domina aqui programação faz isso fácil. Como não era o meu caso, ele foi trazendo etapa por etapa aqui para a gente poder trabalhar.
Aí ele fala assim, ó, agora rode o código atualizado. Então agora ele criou um código com as minhas variáveis, né? Eu fiz o upload, então, de novo, as versões, né? Nesse aqui eu consigo fazer o upload do meu banco de dados. Então ele trabalha em cima do meu banco, né? Então ele consegue tirar dados do meu banco de dados, não só o nome da variável, mas ele está trabalhando com um banco que eu fiz o upload aqui. Nesse sinal de mais, você consegue subir o seu banco de dados e ele trabalha com o próprio banco. E aí eu pedi para ele quais as variáveis que eu queria, quem seria eixo X, Y e tudo. Ele foi fazendo aqui, né? Aí, uma hora, ele foi rodando e saiu a análise no R que eu fiz. E aí tinha um código que eu não estava entendendo, que o breakpoint dava 67 anos. Então, em 67 anos, tinha uma quebra lá de desempenho. E aí uma outra parte do código dava 54 anos. Aí eu até perguntei por que a diferença, que até então eu não tinha entendido que os códigos eram diferentes, aí eu queria saber por que deu números diferentes. E aí o legal, acho que quem for tentar e ver diferenças, não conseguir interpretar, ele vai te explicando. Então, ó, o que aconteceu na primeira análise? Aí ele vai explicar lá por que deu 67 anos, ele vai falar do algoritmo, o que foi usado. Aí depois ele me fala o que aconteceu na segunda análise. Então ele foi explicando o primeiro código, o que me veio, o segundo código, por que os breakpoints mudaram, né? Então acho que é isso. Eu fui vendo que a gente vai conseguindo construir passo a passo com a ferramenta, com o ChatGPT aqui no caso, e ele foi me trazendo o que mudou, por que não mudou, porque aquela linha tem aquela variável, eu não coloquei na segunda linha. Então eu vi que é uma grande forma de aprendizado aí, tá? Então, aí uma hora eu cheguei na ideia, porque a minha proposta foi, tá, eu rodo Bayesiano, eu rodo segmentado, eu fiquei meio em dúvida. Aí, conforme eu fui aprendendo, eu falei, olha, aí eu perguntei até para ele, ó, o que você acha, então, se na minha pesquisa eu fazer assim, eu fazer primeiro todos os modelos segmentados, e depois rodar o modelo segmentado numa análise bayesiana, comparando o modelo segmentado versus 7 outros modelos. Perguntei se fazia sentido, se era uma boa ideia ou não. Aí ele coloca assim, seguir com as análises segmentadas primeiro e depois rodar as bayesianas, comparando os 7 modelos, é uma excelente abordagem. E aí ele vai me explicando, né, ó, a análise bayesiana pode validar ou não a regressão segmentada? E aí ele foi colocando para mim o que eu poderia fazer, mas ele falou que era um bom caminho a seguir. Vander, desculpa te interromper. Queria perguntar, na verdade, porque assim, eu também uso os modelos para ajudar o encaminhamento das análises. Então, fazer essas perguntas. O que você acha de fazer uma análise assim, assim, assado, XYZ? Só que eu sei que o ChatGPT, ele tem um pouco de viés, né? Principalmente se você fala... Você acha que tal coisa vai ser bom? Tipo, eu estou pensando em fazer isso. Muitas vezes ele vai querer te agradar, né? Vai te falar, não, sim, sua ótima ideia, sei lá o quê. Como você faz... Tipo, a minha dúvida é, você recebe a informação que ele te ofereceu e aí depois você vai buscar outras fontes? Ou você já segue o caminho, assim? Tá, ótima pergunta. Foi a Isa que perguntou ou não? Sim. Ótimo, legal. Bom dia, boa tarde, Isa. Normalmente eu vou nas outras fontes para ver se há uma sustentação sobre o que ele está falando, né? E geralmente também eu pergunto, depois da primeira, que ele responde sim, olha, acho que dá para você fazer isso, ele vai me justificar o porquê que dá para fazer. Aí normalmente eu peço para ele trazer críticas a essa maneira de pensar, e então críticas, então ele levanta várias críticas, aí eu vou vendo se as críticas de fato fazem na minha cabeça sentido, e eu vejo, pô, então acho que não vale a pena, nananã. E eu falo assim, olha, uma pessoa que lê esse trabalho poderia fazer quais sugestões diferentes? Aí ele vai propondo essas sugestões, aí eu vou tentando aumentar o número de opções, para não ficar refém do que ele colocou. Então a ideia, primeiro que eu faço, eu peço, aí ele vai falar se sim ou se não, porque tem vezes, você falou é verdade, tem vezes que ele vai te agradar, e tem vezes que ele fala assim para mim, olha, depende do que você quer explicar. Então, se você quer explicar tal coisa, esse modelo é melhor do que usar o outro. Se você quiser falar outra coisa, né? Se você quiser explicar outro aspecto, talvez o segundo modelo é melhor, o primeiro você pode pular. Ou se você quiser um para respaldar o outro, então ele foi me trazendo pelo menos várias maneiras de ver, sabe? Então, normalmente ele fala assim, depende, quando eu pergunto assim, ó, eu uso este ou aquele. Aí ele fala, olha, depende do que você quer investigar, depende do que, onde você quer chegar. Então, mas acho que é legal, a ideia que ele traz,
a gente poder depois ver na literatura se alguém fez, se alguém não fez, se alguém propõe também uma ideia semelhante. Então, acho que isso a gente pode ter essa visão mais crítica, né, para só não aceitar de primeira tudo que ele sugere. Exato, acho que é isso. Eu estava falando com o Thiago, que é o aluno do Cravo. Até é isso, o ChatGPT me falou algumas coisas, aí eu falei, Thiago, sei que você já trabalhou com isso, eu estava vendo uma machine learning e fazer clusters. E aí ele falou, sempre dá uma olhada no Google Scholar, que acho que é importante para a gente que está fazendo pesquisa, ver se essas análises estão sendo usadas para esse tipo de dado que a gente está analisando. Tudo bem, pode ser que a gente esteja fazendo uma análise revolucionária e não tenha, e tá muito bota todos os tacos no chat GPT e vai, segue. Mas também a gente sempre tem que entender o que está fazendo também, acho que isso é importante, porque vão perguntar, né? Sempre vão perguntar, como que você chegou nisso? E acho que às vezes não dá pra gente só Por mais que eu submeti um paper agora, eles perguntam o uso de chat GPT no paper, exato. Eles perguntam, hoje em dia, a maioria dos papers perguntam sobre o uso de IA, e a recomendação que a maioria das pessoas fazem é que é bom você falar que usou, sim. Porque é isso, eles vão pegar. Se você usou, eles vão pegar. Então é bom falar, porque tem usos que são aceitos. Por exemplo, esse paper que eu submeti, eu falei, não, eu usei o ChatGPT para fazer correção de erros ortográficos, como se fosse um revisor de texto. E aí também, por exemplo, esse tipo de coisa, acho que é importante sempre a gente buscar a bibliografia para poder saber, pensar com a cabeça do revisor, isso que o Guilherme falou. Não sei se eu estou me repetindo, porque eu entrei na reunião um pouco atrasada, desculpa, gente. Não, tá ótimo, Isa. E até outro ponto né, na minha qualificação aqui, na parte de métodos, eu também vou colocar que usei. Acho que tem que colocar que usou mesmo, né? Ou na produção de códigos, né, na ajuda em produção de códigos, na revisão revisão ortográfica, gramatical. No fundo, acho que tem que usar, né? E acho que no começo, quando surgiu, essas inteligências, era meio que, não, tem que usar de maneira vendada, não pode falar, tem que ser meio obscuro. Eu acho que cada vez mais a gente vai colocar de fato que usou. Né? Acho que vira uma ferramenta também, que nem você usa o R, o Python, você também vai falar que usa uma inteligência artificial A, B ou C. Então acho que tem que colocar mesmo. Só tô aproveitando para complementar, assim, tipo, também tem que ver o que a revista que você vai submeter aceita, né? Às vezes algumas aceitam só para revisão, como a Isa falou, outros talvez não aceite para outras coisas, talvez não aceite para geração de imagem, enfim. Só esse toque. E sobre o que ela falou da questão do texto, obviamente isso tem um viés, porque o pessoal não pode esquecer que o ChatGPT, esses sites, eles são, apesar de ter a ideia de inteligência artificial, ele não é uma inteligência, né? Porque ele não tem uma inteligência própria, ele é um compilado de banco de dados com uma programação, que é baseado na parte de linguagem. Então, por exemplo, quando eu fui escrever umas coisas numa história pro projeto lá que eu estava fazendo, é bom, se você quiser, dar um caminho, né, vamos dizer assim, um ponto de partida. Então, eu falei assim para ele, imagina que você é um renomado escritor de histórias infantis, com experiência, não sei o que, não sei o que. Como você, escreva para mim uma história desse X, Y, Z. Eu descrevi o que eu queria na história. Então, aí você pode pensar, então, assim, imagina que você é um estatístico, por exemplo, sei lá, um estatístico, alguém da área das ciências cognitivas, com mais de 20 anos de experiência, que trabalha como revisor de uma revista. Como você olharia isso e que possíveis críticas você faria, por exemplo, e qual dessas análises você acharia mais robusta e mais conveniente? Lá, aí você pode escolher o que mais se encaixa, dependendo do contexto. Talvez isso limita um pouco o viés, porque você tira a ideia das palavras, né? Então, tipo, o que você acha, ou qual é a sua ideia, né? Tipo, isso é mais parte da... Porque como é um algoritmo que vai fazendo, né? Quando você vai conversando com o ChatGPT, é meio óbvio que ele vai ficar com o viés do que vocês já conversaram anteriormente, né? Ele vai gerando uma conversa baseada nisso. Então, ele vai meio que responder, muitas vezes, parte do que já está dentro do diálogo que você já estabeleceu com ele em algum momento, né? Porque ele não é uma questão de uma aprendizagem, né? Durante o diálogo. Então, isso talvez minimize um pouco. Não, acho que ainda assim não garante, porque é meio difícil, mas talvez minimize um pouco. Se quiser falar, Gui, pode falar. Sim, eu tenho um amigo que é professor numa escola de cursos livres, assim, de tecnologia. Inclusive, eu tinha uma reunião hoje com ele, a gente ia falar mais de IAs, assim, e eu vou cobrar dele um material que ele me mostrou usando essa mesma versão do ChatGPT, o 4, né, que já é a versão paga,
E um processo que ele ensinava assim para os alunos de tipo definir antes, né, da gente começar essa trocação de ideia aí com o chat sobre como eu faço isso, o que é tal modelo, etc. Era definir esses papéis para o chat, assim, dizer tipo, como o Camilo colocou, você foi falando e me lembrou exatamente dessa conversa que eu tive, né? Você é um agente especializado nisso, 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 né? E depois né, de estar satisfeito, né, de certa forma, por alguns processos, num outro chat, você criar um outro agente para poder, por exemplo, validar isso, né? Aqui, ouvindo a Isa falar, por exemplo, pensei no... Você é um revisor de um artigo que vai ler esta análise, tal, tal, tal. Que perguntas que você poderia me fazer, né? Eu acho que é uma ferramenta importante, sim, para... sei lá, a gente tem algumas conversas mentais e tem alguns feedbacks, né, dentro do próprio chat, e acho que tem maneiras da gente ser mais restrito com ele, mais rigoroso com ele, para poder validar isso ou jogar fora, né? Considerando esses vieses mesmo que a gente conhece, tipo, ele sempre é muito otimista e tenta agradar a pessoa que está usando ali o chat, né? Ah, perfeito. Acho que é isso mesmo, as contribuições. Até para análise, tanto a ideia de ser estatístico é uma boa, ou análise do texto, se colocar, se ele for um especialista em ciências cognitivas, neuropsicologia, então ele vai usar normalmente mais a correção pensando um pouco tipo nessa literatura. Então acho que sim, vale a pena também levantar essas pontos que a gente colocou sobre ele, fazer críticas, quais críticas poderiam ser levantadas aqui. Eu acho que o futuro ruim é tentar fazer trabalhos que não tenham críticas, né? Acho que sempre vai ter, mas dependendo de como se usa isso aqui, a pessoa pode tentar chegar num trabalho onde responde todos os buraquinhos, né? E aí também acho que não fica até fica um trabalho mais artificial do que humano, porque no trabalho humano sempre vai ter erro, né? Vai ter viés, mas acho que é por aí, acho que uma das maneiras boas de usar é colocar o papel do chat naquela análise ou no que você está esperando que ele contribua contigo. Acho que é ótimo isso. Tá? Só para eu passar aqui a questão, que era, ele fez os códigos, beleza, aqui, foi passando os códigos. Aí normalmente dá erro os primeiros códigos. Aí a ideia que eu fui aprendendo é copiar a saída do erro e explicar para ele, e trazer para ele o erro. Aí normalmente ele explica onde errou. O erro indica alguns breakpoints estimados estão nas extremidades ou muito próximos um dos outros. Então ele vai trazendo assim, ó, o que a gente pode solucionar no código esse erro. Então geralmente ele traz uma solução no código em si. Então geralmente o que eu vou trabalhando com ele é isso. Se dá erro, trago o erro para ele e peço para ele explicar o erro e depois o que pode ser feito para solucionar. Aí normalmente ele faz uma correção, pede para eu tentar de novo, então fica essa ida e volta. Tem vezes que demora para o erro ser solucionado e tem vezes que a primeira correção que ele pede já resolve. Então acho que é uma tentativa e erro mesmo. E o legal é assim, por exemplo, eu digo por mim que não tenho tanto domínio ou, né, na programação. Enquanto você vai trabalhando, você já vai aprendendo de fato, né? Onde está o erro, onde você poderia mudar, o que serve cada linha do código. Então, eu vejo muito como uma questão de aprendizagem mesmo, e é assim, em pouco tempo você aprende muito, porque você fica como se fosse um professora particular, tentando testar isso, né? E às vezes que eu tive essas aulas de programação, sempre era uma correria violenta e eu pegava pouco, né? Por não ter o conhecimento já básico. Então aqui eu consigo, pelo menos no meu tempo, conseguir ir aprendendo, então acho que valeu super a pena. Então ele fala lá, né? Ele gera tudo. De novo, eu dou um outro exemplo que gerou todo aqui uma questão, um resultado e gerou um erro no fim. Eu copio o erro e ele vai me falando o que fazer agora, o que pode ter dado de errado. Então acho que é legal hoje, porque antigamente lembro que quando eu gerava o código e dava erro sozinho, ou tentar procurar na internet aonde será que estava o erro, Agora no Stack Overflow, né, procurando assim, vasculhando assim esses sites para ver quem tem um erro parecido com o seu, para você ficar chorando para tentar descobrir qual é a solução. Eu lembro de perder horas, Camilo, atrás disso daí, desistia quando não achava. E agora ele já te traz a linha que está errado, sabe? Então isso facilitou de fato você encontrar onde que está o erro e como pode fazer para melhorar esse erro agora, né? Aí, normalmente, turma, o que ele pode te fazer, aí eu até vou sugerir lá na frente, que é o seguinte, beleza, então veja, o modelo segmentado, ele vai te gerar vários resultados. Modelo linear, o modelo segmentado de um breakpoint, uma ruptura, duas rupturas. E aí o que eu
eu joguei aqui toda a análise que ele fez no R, então isso aqui é o resultado, é a saída do R, eu copiei, eu interpretei primeiro para ver se eu conseguia interpretar, e depois pedi para ele interpretar. Então, o legal é você poder comparar a sua interpretação com a dele, porque ele pode errar, ele tem errado menos, né? Mas ele erra ainda, então você pega o erro dele quando você já sabe interpretar, e aí ele vai colocando, por exemplo, o modelo linear, ele coloca o intercepto, o valor que sai na saída, ele coloca o efeito da idade, que é o beta, se deu ou não deu significativo, o R ajustado, o R quadrado, o A e C, B e C. Aí ele faz uma conclusão desse modelo. Aí ele vai lá para o modelo 2, vai lá para o modelo 3. Então ele vai meio que ajudando a interpretar os dados. Se você já souber, é melhor, porque aí você vê se ele está fazendo direito. Se você não souber, aí a tendência de cair lá na primeira discussão é acreditar em tudo que ele está pondo aqui, aí pode ser que esteja errado. Então, acho que se tiver o conhecimento da interpretação, pedir para ele interpretar e você comparar, eu acho uma boa. E aí, o que eu fiz foi, aí eu fiz aqui de novo o banco de dados, eu fiz o upload para ele, e falei, beleza, o melhor modelo foi tal, então faça um gráfico para mim desse modelo tal. Então, conforme esse resultado aqui que eu tinha copiado para ele usa esse resultado aqui e joga lá no gráfico que ele vai fazer aqui, ele vai usar pelo Python, para fazer o gráfico do resultado do modelo de 2 breakpoints. Então, ele pegou esse modelo aqui, de 2 breakpoints, e fez o gráfico. E aí saiu os gráficos diretamente nele. E aí, de novo, o que é legal é, tudo que está nos gráficos aqui, eu que pedi. Então, por exemplo, as linhas, essa linha aqui, ó, tracejada, e os intervalos de confiança eu que peço, a cor dessa linha da regressão eu que peço, se isso aqui vai ser quadrado, círculo, triângulo, cruz, os dados reais eu que peço, né, para ele pôr no código, sobre como vai ser o eixo X, como vai ser o eixo Y, se vai ter grade no fundo, se não vai ter grade, então tudo isso você consegue pedir. E aí eu vou montando com ele, e aí a gente vai construindo, e de novo, nesse modelo aqui do chat, ele já te coloca a figura aqui para você fazer o download dela direto, você nem precisa copiar o código e jogar no Google Colab, mas você também pode fazer isso, você copia esse código, joga no Google Colab e dá o Enter lá, o Play, né, que é o botãozinho, vai sair praticamente, e sai de fato o mesmo gráfico, tá? Então, a ideia foi, eu fui pegando os resultados e fui pedindo para ele fazer o gráfico, e aí eu vou ajustando com ele os gráficos, e aí vai meio que personalizando o gráfico do jeito que você quer. Então, você vai podendo mudar, que nem, o padrãozão aqui que eu tenho usado é a linha azul. E aí, como aqui seriam bolinhas azuis, pedir para ele trocar para a linha vermelha. Então, tudo isso dá para fazer, né? Dá para você colocar a legenda aqui em cima, aqui embaixo, não ter legenda, ter cor no fundo desse gráfico. Então, tudo isso a gente consegue manusear por meio de uma solicitação escrita, um prompt, e ele consegue pôr isso em código e depois roda a imagem. Então, isso dá para fazer também, né, esse tipo de análise. Então, isso daqui eu achei que foi super legal de fazer os gráficos diretamente aqui nele, usando de fundo o Python, né? Wander, só para complementar assim, só para vocês entenderem assim, se você consegue fazer essas mudanças direto no código, mas aí você tem que saber o que cada linha significa, onde está, ou ele tem uma tabela de cores que você tem um código para cada cor para você colocar, que vai fazer exatamente o que o Wander está fazendo, só que numa versão mais hard, vamos dizer assim, que você tem que ir atrás de fazer todas essas mudanças e compreender o gráfico. Então, realmente, você ter esse auxílio, assim, tipo, quero uma linha vermelha que vai levar, tipo, sei lá, 10 segundos para ele fazer isso, não sei, e talvez, se você fosse fazer no Python, a não sei que você tenha muita prática e memorize toda essa tabela de cores, você vai ter que ir lá procurar, qual que é a linha que arruma a cor mesmo? É essa. Qual que é a cor do vermelho mesmo? Procurar na internet. Tabela de cores do Python, não sei o que, com código, aí vai achar lá a cor, H, não sei o que, não sei o que, você vai vir lá, colocar. Ou então você pode, que nele está escrito gray, por exemplo, às vezes você consegue só colocar a cor, mas nem sempre a cor vai ficar exatamente o que você quer, porque às vezes é vermelho com um detalhe, porque senão não vai ficar tão vermelho quanto você gostaria, enfim. Então, essa é uma coisa que daria para você fazer na mão, assim, vamos dizer assim, no hard, mas você ter essa opção é muito legal, porque deixa o seu gráfico muito mais personalizado e muito mais dentro do que você gostaria. Perfeito, Camila, acho que esse é o ponto mesmo. Quem manja fazer, faz isso aqui sozinho, na paz, né, mas a gente eu, pelo menos, posso dizer que não manjo fazer assim todo, porque o código é grande, né, longo, eu
vou conseguindo pedir, aí depois você vai até aprendendo, e acho que quanto mais você usa, você vai entendendo já cada linha, mas a primeira vez que pedir, não conseguiria nunca reproduzir isso aqui, né? E aqui ele já consegue. Então, o Camilo falou, uma das facilidades para quem não tem o domínio da programação é você pedir em texto tudo que você quer que o gráfico tenha, ele vai transformar isso em código, e aí depois ele já vai gerar a imagem para você. Então, você consegue personalizar de fato os seus gráficos. Então, isso é muito legal. Desculpa interromper de novo, mas só para dizer assim, até para você, essa escolha do gráfico é uma coisa que você vai ter que procurar. É que assim, eu já passei por tudo isso, por isso que eu estou dizendo. Até para você procurar, tipo, tipos de gráfico para, sei lá, dado tal. Aí você procura, aí você gasta um tempão achando até você conseguir achar alguma coisa que minimamente se encaixe assim dentro. Então, até o tempo que você perde para pensar em que gráfico você faria, tipo, você consegue encurtar bastante. Então, exige que tenha uma aprendizagem, como a Wanda está falando, nesse sentido, eu acho super top. Mas realmente, até para você escolher o tipo de gráfico, se você tiver na dúvida, se você realmente quer, se você gostaria de um gráfico que tiver 6 gráficos juntos, igual o Wander mostrou naquele segundo artigo, né? Tipo, para você gerar os 6 gráficos juntos não é tão fácil, você precisa de uma parte do código para fazer certinho e fazer as 6 tabelas separadas com 6, né? Às vezes referência diferente. Então, poder fazer isso também já, acredito que deve ser possível, né? Mas também já é uma facilidade bem grande. Perfeito, com certeza. Ele já fez aqui vários, até depois posso mostrar, que os modelos bayesianos, eu vou testar 7 modelos. Então, pedi para ele fazer gráfico dos 7, de linhas, só para a gente ter uma ideia do que eu estou medindo. E ele faz tudo junto, sabe? De fato, ele consegue fazer sim, tá? E aí, muitas vezes, o que eu percebi muitas vezes, quando não roda ou não vai, é porque o nosso pedido não foi bem feito. Então, quanto melhor é o nosso pedido, o nosso prompt e tal, melhor ele faz. Né? Então, fui aprendendo isso também na raça. Continuando aqui, turma, só os 7 modelos que eu testo. Aí tem esses 2 índices, que é o LOIC e o WAIC, são índices bayesianos. Quanto menor, melhor, em formas gerais, assim, resumida, o índice conta quanto menor é melhor, é que nem o AIC e o BIC da equação estrutural para comparar modelos. Então ele fez a tabela falando assim, ó, beleza, existem 2 modelos melhores, que é o polinomial ordem 4 e o Bayesian, ele coloca, e do 3 em diante, até é razoável, mas vai piorando aqui, os valores aumentam drasticamente aqui entre eles. Aqui aqui é mais perto, né, a relação dos valores. A partir daqui já começa a ficar mais gritante a diferença, né, o erro e tal. Aí eu já tinha lido nos artigos que eu conseguia fazer depois, a posteriori, que não, é tipo um post-hoc no fundo, para comparar. Eu queria comparar o modelo 1 com o 2. E eu já tinha visto isso na literatura que dá para fazer. Então, testei vários modelos e agora eu quero comparar um com o 2. E aí eu perguntei, né, pergunto aqui se dá para fazer, e aí ele gerou um código aqui de uma análise que dá para fazer. Então, ele falou assim, existe uma maneira estatística de comparar esses valores aqui, ó, entre 2 ou mais modelos. Aí ele me gera isso aqui, eu fiquei meio assim numas, né, mas beleza, ele gerou o código para fazer. Aí ele me mostra como um exemplo de saída e como eu devo interpretar essa saída. Então, tem aqui toda uma análise. Então, por exemplo, se os 2 valores aqui forem menor do que 2 vezes o erro padrão, então vai ter o valor sempre aqui do erro. E aí eu tenho que fazer 2 vezes esse valor. Se a diferença aqui desses 2 números for menor, não tem diferença. Se for maior, tem diferença. Então, ele colocou a regra da coisa, né? Fez aqui. Aí eu até pedi para ele fazer na matemática, ele fez, né, como que seria isso. Então ele até coloca aqui, ó, que um dos valores lá é 1.8. E aí 1.1 seria o erro, ele faz 2 vezes o 1.1, deu 2.2, ele fala. Como 1.8 não é maior que 2.2, esse daqui, a diferença entre os modelos não é estatisticamente significativa, então ele me explicou um pouco, então, que os 2 modelos não têm diferença significativa aqui, digamos, esses 2, essa diferença. E aí eu falei, tá, mas putz, que nem aí foi lá o começo da nossa discussão, mas eu vou acreditar nessa fórmula, nessa matemática, né, da onde eu posso me basear de uma maneira um pouco mais rigorosa em artigos. E aí eu pedi para ele os artigos, né, falei, ó, me mandem uns artigos aí que justifiquem e que usem esse tipo de equação para mostrar que um modelo, comparar modelos. E aí ele me trouxe os modelos, ele me trouxe os artigos. Antigamente, turma, ele até hoje alucina, que é o termo que eles usam, né? Que ele erra referências.
Nesse modelo pago, ele erra muito menos. Então, por exemplo, todos os artigos aqui existem, de fato. Então, ó, os 2 primeiros artigos aqui estão aqui, né? Os 2 aqui, desse Vetari e da Sivula, que é do mesmo grupo desse Vetari. Então, estão aqui, né? Que é o pessoal da Finlândia. Então, os 2 artigos estão aqui, falando sobre comparar modelos bayesianos. Então, tem a ver. E o último, até falei para eles assim, ó, que chama Garnier Villarreal. Pedi para ele me mandar o link do artigo. Falei, ó, me mande o link, por favor. Ele manda o link, cliquei nesse DOI, já vai direto para o artigo, e o artigo, de novo, não está alucinado, está tudo igual. Então, a referência é a mesma. Então, isso tem melhorado muito nele, que é a busca de referências. Então, antes não era muito aconselhável, porque ele alucinava muito, ele inventava títulos, ele inventava autores, muitas vezes não, mas título ele inventava muito, ele errava a data, né? Hoje em dia, cada vez menos. Então, dos 3 artigos aqui que ele me sugeriu, os 3 artigos existem, tá? E eu já fiz isso várias outras vezes e tem dado certo, tá bom? Então, isso tem rolado também, e aí ele deve dar uma mini explicação sobre cada trabalho, né? Então, que nem a Isa tinha falado de não só acreditar nele, que de fato aí eu acho que é um erro, mas aí você consegue também, junto com ele, pedir os artigos que sustentem um pouco o que você está fazendo, tá? E aí, turma, para terminar aqui, eu só ia colocar aí depois a gente abre para o debate, né, lógico, só queria sugerir o que eu tenho da minha experiência, né, que, de novo, uma experiência única, singular, totalmente sujeito a viés, a críticas, mas o que eu poderia, pensei aqui para terminar, o que eu poderia sugerir da minha experiência, né, como que eu fui andando aqui com tudo isso. Então, primeiro eu falei assim, ó, eu sugiro fazer um upload, ou seja, abrir no chat GPT um trabalho científico, ou se você achou no GitHub ou em outra página um código, copiar esse código no chat, ou qualquer inteligência artificial que você está usando, e pedir para ele te explicar a análise de maneira teórica. E aí, normalmente eu peço, ó, me traga exemplos de como que eu poderia aplicar isso numa pesquisa, esse tipo de análise, e como que eu interpretaria essa análise. Então, antes dele já fazer código, quero entender teoricamente o que aquilo significa. Né? E aí aqui a gente pode colocar, né, seja um estatístico, seja um cientista cognitivo, seja um neuropsicólogo ou neuropsicóloga, a gente pode colocar isso, e aí normalmente ele me explica teoricamente o que é aquela análise, como interpretar e tal. Depois eu explico, né, a minha ideia foi explicar a sua pesquisa para ele, qual é o seu objetivo, e perguntar se essa análise é útil, se tem análise melhor, né, para o seu tipo de pesquisa. Então dá para você pensar e conversar com ele para saber se essa análise se encaixa no que você quer, ou se tem análises melhores do que aquela. Ô, Wander, só essa questão de eu fazer o upload de trabalho, só tome cuidado, porque a inteligência pode ter um compartilhamento de dados em outros momentos e tal, então tente deixar os dados um pouco mais anônimos, né? Não deixa nos seus dados o nome das pessoas, outras coisas nessa tabela que você pode ter uma tabela com isso, mas para fazer o upload é melhor ser uma tabela mais clean, sem esses dados, porque depois pode vazar de alguma forma. Perfeito. E até ali que eu coloquei, Camilo, do upload, dá para você fazer da sua tabela, e é legal ter uma tabela com sigilo, e também ali em cima o upload estava mais caracterizado por um trabalho científico, sabe? Então você baixou o trabalho PDF já publicado, aí a ideia é fazer o upload desse trabalho, né, científico, e pedir para ele te explicar, tá? Então ali o upload do trabalho não era tanto a sua tabela, mas mais algo já publicado, mas sim, acho que se você for colocar a sua tabela lá, quanto mais anônimo tiver, sem nome de pessoas, endereço, essas coisas, é uma tabela fria, que a gente se diz aí, só com dados de nome das variáveis, acho que aí não tem problema nenhum, né? Mas tomar cuidado mesmo com esse sigilo, que é importante. Aí eu coloquei assim, ó, copia os nomes das variáveis que estão no seu banco de dados e pede para ele fazer o código, porque ele pode te gerar um código para você aprender, ele vai usar variáveis que ele vai inventar. Se você copia o nome da variável, ele já vai fazer um código personalizado para ti, né? E aí você pode pedir para ele, tá, quais pacotes eu vou precisar usar se eu for fazer no R, né? Ou no Python, quais pacotes eu vou usar, ele te coloca quais você vai usar, se eu preciso fazer um tratamento nos dados antes ou não, se eu posso rodar direto, aí eu já posso pedir o código, né? Então a ideia é você colocar lá as variáveis, os nomes delas, e como que eu posso fazer esse código usando essas variáveis. Então, normalmente ele traz bastante detalhe nessa hora. Se der certo,
rodou, saiu a análise lá. Aí eu até coloco, interprete primeiro os resultados você mesmo, se você souber, e depois copie a saída do programa que você usou e peça para ele interpretar para ver se bate com a sua interpretação. Aqui é a análise crítica das interpretações. Se deu erro a análise, apareceu o erro, aí é copiar o erro, copiar na inteligência artificial e explicar por que errou e o que pode ser feito a partir de agora. Né? Então, isso aqui ajuda bastante. Além de você ficar caçando linha por linha onde está o erro, geralmente ele já te indica onde está o erro, então isso ganha tempo, você ganha tempo com isso. E a sugestão, turma, que eu com a minha prática foi, todos os códigos que deram certo, a ideia é que você copie e coloque no bloco de notas, porque minha experiência, eu vou qualificar. Então, eu estou fazendo as análises, fiz já as análises, então, salvei os códigos. Depois, aí agora, que depois que eu qualifico, eu não vou continuar analisando, porque eu ainda preciso fazer outras questões, que eu preciso tabular outros dados que não estão tabulados, preciso aplicar mais testes nos voluntários, então essa análise vai ficar um pouco parada, e aí daqui a um tempo eu volto nela. Então, assim, até a minha sugestão é copiar, porque alguém pode pensar assim, mas o chat vai salvando tudo, então eu não preciso copiar. Só que o que eu fui percebendo é, quanto mais a conversa é longa, ela é grande, ela tem muito idas e vindas, minha pergunta, a resposta dele e tal, tem hora que trava, né? Então, na hora que você pede algo, se a conversa é muito grande, ela trava, ela demora para vir a resposta, aparece aquele aguarde, né? Porque deu problema na página. E eu fui procurar, e isso é normal, quando a conversa é muito grande. Então, eles sugerem você fazer uma conversa, deu esse primeiro probleminha, você já abre uma conversa nova, né? Porque aí é muito mais rápida a resposta dele. Quanto mais acumula na conversa, ela vai travando. Então, o que eu percebi que foi mais rápido para mim foi, eu copiava os códigos que deram certo, e aí, por exemplo, lá na frente eu vou ter que rodar de novo agora, só que agora o meu banco mudou, eu tenho mais pessoas, agora eu tenho 105, vamos supor que lá na frente eu tenha 140, 150 pessoas, então mudou o banco. Só que eu já tenho o código copiado, então eu posso pedir para ele, vamos supor, formular o código com base naquele código que eu já tinha copiado. Então eu falo, olha, use esse código como base, né, para fazer agora sobre essa e aquela outra variável que eu vou usar uma terceira variável, digamos, de controle. Quero controlar nível socioeconômico, quero controlar a escolaridade. Mas eu quero que você use de base aquele código anterior. Então, todos os códigos que foram dando certo, eu fui copiando, eu tenho uma pasta, né, com eles. Então, quando eu for usar eles novamente, eu já tenho a base. Porque o que acontece? Se você pede para ele formular o código do zero de novo, se é numa conversa nova, ele tem a tendência de mudar um pouco o código. Vem uma linha nova que vai trazer outra questão, vai fazer uma análise, uma linha ali pode mudar um pouco a análise que você queria. Então, se você conseguiu arredondar um código e se para você aquele código é o ideal, então é bom salvar aquele código, porque aí você vai usando ele para análises futuras, tá? Então foi isso, turma. Acho que pelo que eu lembro aqui que eu termino, tá? Pelo menos a apresentação, essa é a minha experiência. E essas foram as sugestões que eu fui pensando que eu podia dividir com vocês de como a gente pode desenvolver as análises aí mais quantitativas, qualitativas também dá para fazer, né? Mas as análises mais quantitativas usando essa ferramenta como suporte. Beleza? Então, acho que paro por aqui, pelo menos a parte de apresentação, e aí acho que fica aberto para quem quiser. A Isa mesmo falou que trabalhava com o Copilot, nem sei se ela está aqui conosco ainda, porque eu só estou vendo minha tela. Se ela quiser dividir também, ou outras pessoas quiserem dividir suas experiências, ou trazerem críticas, fiquem à vontade, turma. Eu só queria comentar uma coisa antes de a gente discutir, que como vai ficar gravado, talvez se depois a outra pessoa que assistir vale a pena. Você foi mostrando, às vezes, algumas coisas no Python, algumas coisas no R. Então, só queria explicar que, às vezes, o R é melhor para fazer análise do que o Python, apesar do Python poder ser feito análise. Mas aí, alguns gráficos tem no R que não tem no Python, mas alguns gráficos mais básicos dá para fazer no Python. Então, depende um pouco da sua familiaridade com a língua, né, com a linguagem, desculpa. Então, mas para uma questão estatística, às vezes, mais específica, alguma coisa assim, é mais fácil você ir direto no R. Então, talvez você quiser aprender, tipo, vou começar do zero. Quero aprender a fazer porque eu não sei nem Python, nem R, mas eu quero fazer alguma coisa de parte estatística muito mais complexa e profunda, então não tenho a sugestão de você já ir direto aprendendo como fazer no R, como utilizar o R. Porque o Python já, infelizmente, não trabalha tão bem. Ele sabe fazer análises básicas e tal, mas, enfim,
Agora para os gráficos mais ok, assim, para um TXT, para uma nova, para uma regressão, coisa assim, o Python faz legal também. Perfeito. Até eu tinha perguntado pro chat um momento, o que usar para fazer a análise? Python, R, isso mesmo. E a resposta dele foi essa que você acabou de dar, falando que no R era mais específico e que no Python teria que elaborar mais para chegar em alguns lugares, então que ele aconselhava melhor fazer as análises no R, e aí dependendo do tipo de gráfico, o Python poderia fazer gráficos melhores, ele falava, né? Tem o ggplot, que faz ótimos gráficos também, mas ele falou que estatística, ele recomendava de fato aí mandar brasa no R, por ser mais específico e por ter, acho que um banco de dados, uma base de pacotes maior, digamos, estatísticos, do que, de fato, o Python. Sim, e como nós estamos falando de que é a partir das nossas experiências, né, então eu tive experiência exatamente disso, de precisar de algumas coisas específicas e tal, e não ter, enfim. Então, realmente, já vale a pena. E aí, não sei se você tem alguma sugestão, né, o Gui falou assim tem que indicar curso iniciante no R. Sempre que eu vejo assim, normalmente o pessoal indica cursos básicos, assim, né, de você procurar na internet que tem bastante coisa. Mas aí o Vander, não sei o que o Vander acha, mas assim, o Vander falou no começo, tipo, olha, não tinha muito tempo para estudar e tal. Aí quando eu comecei a mexer com os meus dados, eu vi que funcionou melhor. Eu senti a mesma coisa quando eu aprendi Python também, né? Comecei a fazer concurso com Cravo aqui na FBC, que eu tentava umas outras coisas, não rolava, assim, parecia que quando você fazer algum curso, assim, parecia que não ia. Agora, quando eu comecei a fazer essa coisa de você pegar os seus dados e você saber, porque você sabe quais são as variáveis, o que você pesquisou, o que você quer fazer, tipo, eu quero mudar uma linha daqui para cá, uma tabela desse jeito, daquele jeito. Eu senti que eu aprendi mais também, e aí foi que eu comecei a decolar um pouco mais, mexendo no Python. O Guilherme Mello deixou aqui o Douglas Maciel no... o Douglas Maciel eu conheço. Eu já vi, ele é um cara bem legal, assim, mas na minha visão, assim, ele é outras coisas que você procurar. Ele é mais didático, vamos dizer assim, mas eu ainda sinto que, tipo assim, se você não tiver muita familiaridade com a ferramenta, se você começar, assim, alguma coisa do básico e mexendo com os seus dados, com o que você quer fazer, nem que seja tirar uma pessoa do seu banco de dados e tal, alguma coisa assim, isso já te ajuda. Né? O que comentou de fazer curso, se você tiver um curso mais longo, você vai fazer meio isso, mas se você quiser uma coisa mais sem pagar, alguma coisa assim, ser mais longa, você meio que chega com os seus dados, na minha visão, pelo menos ajudou bastante. E sabe o que eu penso também, Camilo? Hoje em dia, de novo, se usar a inteligência, dá para você próprio, junto com o chat, sei lá, estabelecer como se fosse uma aula dado por ele, assim, sabe? Então ele vai, você pode fazer um passo a passo dele te ensinar os caminhos, né? O único problema é que lá no fim você não vai ter o certificado que você vai ter num curso, mas você vai poder aqui, pela minha experiência, você consegue criar com ele um passo a passo de aprendizagem no R, no Python. Então, se você quisesse fazer um curso, digamos assim, mas mais um curso para você, mais do que ter um certificado no Lattes, mas mais para você entender e poder mexer nisso no futuro, acho que super dá para fazer com a inteligência, passo a passo, como mudar, como não fazer. Você pode pedir para ele te gerar exercícios, ele te gera e depois ele corrige. Então, também é um caminho, penso eu, tá? Que aí é um caminho totalmente gratuito, né? Porque acho que dá para fazer isso na versão gratuita, não só no chat, em vários outros meios aí de inteligência artificial. E acredito que aí, como você vai mexer, que nem o Camilo falou, com seus dados, seus bancos, eu acho que faz mais sentido e te dá mais motivação do que quando é um banco de dados aleatório, você tem que fazer os exercícios lá de um curso que eu já fiz também alguns e que não foi para frente. Aqui e mexendo agora aqui, aí você tem mais motivação porque de fato você está mexendo com algo que é um pouco seu, né? Você coletou, tabulou e tal. Eu sempre achei assim, e aí depois que realmente aconteceu comigo um pouco nesse aprendizado, que a questão não é aprender. Aprender é uma coisa. Eu sinto que você precisa aprender a pensar como programação. Então, na verdade, você não tem que aprender, tipo, como digitar, essas coisas. Então, você vai procurando nesses cursos, você consegue fazer. Mas a lógica de programação, ela é uma lógica própria como uma lógica de uma outra coisa que você quer aprender. Então, quando você aprende um pouco da lógica, é mais fácil de você preencher os detalhes do conteúdo. Então, para mim, por um período, foi difícil entender porque eu não conseguia muito captar essa lógica. E muitos dos exemplos que o pessoal dá,
normalmente em curso, algumas coisas, é com lógicas estatísticas com parte matemática. E aí, como eu já não sou da área da matemática, né, eu vim da área da psicologia, então para mim era uma dificuldade, porque ele não parte do ponto que você tá. Então, ele não parte do ponto de te ensinar meio que a lógica, ele parte do ponto de te ensinar o princípio matemático para fazer aquilo. E aí você tem duas dúvidas simultâneas, que é ela, você não tem ainda a lógica de programação e você ainda tem uma certa dificuldade com matemática, por exemplo, né, que foi o meu caso. Agora, quando você faz esse formato assim, mais pegando as suas coisas e fazendo, você ganha a capacidade de entender qual que é a lógica de programação. Ah, entendi, é uma coisa em linha, que isso aqui você vai fazer e tal. E aí, para mim, deslanchou mais, porque aí quando eu saquei o que era a lógica, mesmo ainda não dominando tanta matemática, porque ainda não é a minha área de expertise, mas aí eu comecei a entender um pouco mais. Então, por isso que eu dei essa sugestão, né, de fazer. Eu acho que é uma forma de você pegar a lógica de programação. Pegando a lógica de programação, isso já ajuda, sei lá, na minha visão, pelo menos metade do caminho já deslancha melhor. Aí eu até queria ouvir o pessoal para todo mundo poder falar se já usou, em que usou, é legal a gente dividir isso, acho. Ah, e o que é legal hoje em dia para mim é assim, ó, antigamente eu li o artigo, aí quando chegava na parte estatística, normalmente quando eu via o que os pesquisadores, as pesquisadoras usaram, eu já desanimava, né? Que eu falei, putz, eu não vou conseguir fazer esse negócio, porque é o que o cara tá fazendo, é o que ele tá usando, né? E hoje em dia, acredito eu, né? Tudo bem, estou usando um negócio que até é pago, mas na minha visão, querendo ou não, acho que essa ferramenta democratizou um pouco mais. Então, por exemplo, o cara fez um artigo lá, monstro, com uma estatística violenta. Aí eu falo, putz, cara, mas eu não tenho nem condições de tentar fazer. Hoje em dia, porque nem eu mais ou menos expliquei aqui que eu fiz, se você pegar o artigo, jogar nele, pedir para ele te definir o artigo, te explicar a estatística e como que você poderia fazer a mesma estatística e tal, e hoje isso é possível, sabe? Hoje dá para chegar mais perto. Hoje não está tão distante como eu já fiquei muito distante. Assim que eu falar, pô, mas se eu uso o SPSS não tem essa opção. Então eu já paro aqui, nem vou conseguir reproduzir, né? E aí, com a gente podendo usar esses programas que te dão mais liberdade, tipo R e tal, aí você consegue fazer de fato. Então, acho que na minha cabeça democratizou mais a ideia de, se alguém faz uma análise, hoje em dia, com isso, dá para reproduzir com seus dados, se for pertinente, se valer a pena, se você está indo no mesmo caminho. Então, acredito que dá para chegar mais perto hoje em dia do que já foi em alguma época. Nossa, que loucura, porque faz pouquíssimo tempo que a gente está usando isso, né? E já mudou muito, já. Não, mudou demais. Aí eu até queria ouvir, saber quem está aqui, turma, quem já usou, né? Normalmente acho que um grande uso é texto, né? Mas se alguém já usou com dados, queria contar sua experiência também, acho que fica à vontade total, né? De novo, o que eu falei aqui foi um recorte do que eu estou fazendo, tá? Então, quem já usou para outras questões aí, acho que é legal compartilhar para a gente ir trocando mesmo. Só antes do Gui falar, assim, eu vou abrir, até passei, eu servir de exemplo. Se a gente puder, acho que abrir a câmera, porque depois isso aqui vai ficar gravado, eu acho super chato quando você vai assistindo alguma coisa e é um monte de telinha preta piscando, assim, sabe? Eu acho bem desconfortável. Então, pelo menos, fico o mínimo da sensação de conversar com uma pessoa, já que a gente está falando de inteligência artificial, ao invés de conversar com uma máquina, conversar com uma pessoa, pelo menos nem que seja virtualmente. Você ia falar, Gui? Pode falar. Sim, ia comentar, eu ainda não uso o R, estou trabalhando bastante com o Jamov agora, né? Tem alguns dados também para replicar análise no JASP. Fiquei encantado aí com as imagens que acho que a Catarina, né, mostrou para a gente nas últimas reuniões. Tô nessa saga também de pegar alguns dados, replicar algumas análises assim, passo a passo, né, pelo R. O Camilo já me deu essa dica anteriormente, assim, de tipo, põe a mão na massa com aquilo que você já conhece, com aquilo que você tem familiaridade, né? E tô nesse processo. Hoje eu tenho usado muito o chat, eu acho que ele tem ficado realmente melhor para validar algumas questões assim conceituais, metodológicas. Então, até depois quero bater um papo com o Vander, né? A gente tem que marcar um papo aí sobre tarefas de avaliação de função executiva. Eu estava, né, trabalhando em cima de uma apresentação para um congresso e aí fiquei numa dúvida assim conceitual, tipo, o que é covariável, o que é variável moderadora, variável mediadora,
e entrei numa super discussão, assim, com o chat para pegar exemplos, para validar se de fato o que eu estava colocando ali na apresentação era o que eu entendia que era, sabe? Quase como um consultor, assim, um agente treinado em bioestatística para auxiliar nos processos. Mas ainda não dei esse passo além de integrar, né? De falar, ó, agora está aqui o dado, ou vamos gerar esses dados aqui e simular algumas análises. Mas acho que está bem prático para fazer isso. Uma experiência boa que eu tenho tido é usando o Copilot. Até o Vander perguntou da Isa, mas acho que ela precisou sair, né? O Copilot, pelo menos no Excel, assim, integrado no Excel, até no PowerPoint, assim, ele tá muito craque para resolver uns problemas, às vezes de gerar uma fórmula, para resolver algum cálculo específico, melhor do que tentar integrar com o ChatGPT, resolver um problema, uma treta que você tem sei lá, nas planilhas do Google ou no próprio Excel, assim. Eu tenho tido uma boa experiência usando o próprio Copilot lá dentro do Office para resolver um problema com aquele conjunto de dados, assim. Acho que é isso a minha contribuição. E obrigado, Wander. Muito bom. Bem, gente, boa tarde. Meus 5 centavos aqui nessa discussão é mais ou menos só para reiterar aí o que o Wander falou, que eu uso bastante, assim, do tipo, eu abro mais de uma janela do GPT e faço elas conversarem uma com a outra, assim, com os resultados que eles vão me dando, pedindo para ele fazer uma análise crítica e deixando claro os priors, né? Acho que é assim que eles chamam, assim, do tipo assim, você... É o que a gente chamou ali no começo de prompt, você dá uma ideia primária de como ele vai pensar o seu problema, né? Então, você estabelece para ele assim, ó, seus priors, os seus pontos de partida, os seus a priori são isso, isso e isso, né? E aí ele vai estabelecendo. E aí é uma questão meio plástica, assim, é ajuste, né? Ele não sai redondo, assim, de primeira, né? Leva um tempo. Então, até ele ir ajustando, a hora que você acerta, aí você pode pedir para ele te devolver um prompt para você reiniciar essa conversa depois de um tempo que também já está muito carregado, que você já falou demais, já está muito tempo conversando e a coisa começou a ficar meio confusa, ele vai para um outro lado, você pede para ele já, assim, conforme você for acertando, para ele ir montando um prompt para você reiniciar a conversa, tipo assim, com esses priors que você tanto deu para ele educou ele sobre a questão e depois a resposta que ele deu. Vou acrescentar isso que o Abdo trouxe. Eu recuperei na minha conversa aqui com meu amigo que é professor, né, desses cursos aí livres de IA e outras coisas, e essa ideia dos priors e dos agentes, né? Algo que eu vi na nossa conversa aqui que eu achei legal, é definir para ele qual que é o papel dele, qual que é a tarefa que ele vai fazer, isso é diferente, né? Assim, pode ter uma diversidade de tarefas, por exemplo, um neuropsicólogo lendo seus dados ou lendo o seu método, né? Definir exemplos para ele, e você pode dar exemplos positivos e negativos também. Eu quero que você me ensine isso, ou que você resolva isso, e eu não quero que você faça isso, né? E perguntar se ele entendeu, isso é ótimo. Acho que era esse o quinto passo aqui que eu estava tentando lembrar. Você entendeu qual que é o que a gente vai começar a fazer aqui? E aí ele faz uma síntese que é meio que isso, retroalimentar ali o próprio chat ou uma outra versão dele para seguir num procedimento. É isso. Se esse meu amigo mandar algum material, sei lá, por escrito, eu mando no grupo, tá? Que ele deve estar em aula agora, né? Não me respondeu, mas ele, enfim, me mostrou alguns exemplos bem interessantes. Um deles que eu fiquei até assim, impressionado, que era por uma questão pessoal dele, assim, ele precisava escrever um texto como se fosse simular, né? A escrita de um texto como se fosse, sei lá, um médico avaliando um exame clínico a pedido de um juiz. Olha a loucura da ideia, né? E escrevendo depois como um advogado escreveria a partir daqueles dados para apresentar a um juiz. E depois um juiz lendo uma peça escrita por um advogado que descreve lá uma discussão médica sobre uma determinada condição. E era bem, assim, não estou nem falando da questão técnica, né, assim, ética, sei lá, envolvida nisso, mas era bem interessante como, assim, o chat mudava todas essas personas, incorporava bem os dados que estavam sendo colocados lá, né. O juridiquês, óbvio, do chat é péssimo, tipo, né, assim, ele não é baseado, deve ter isso, né, um chat baseado, por exemplo, no sistema
jurídico brasileiro, alguém desenvolvendo isso, mas o ChatGPT hoje, a versão, sei lá, 4.0 dele não, né? Mas ainda assim era bem interessante ver como que esse negócio de colocar o agente, colocar o modelo da tarefa que ele vai fazer, ajudava ele a talvez ser mais convincente, né? Não necessariamente correto, coerente, né? Ótimo, acho que a Gabriela levantou aqui, é um pessoal que está lá no FABC, não sei se foi o pessoal que levantou a mão. Isso, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, o Guilherme, o que você falou agora, eu já vi um rapaz no YouTube dizendo que pode usar nome de certas pessoas que são conhecidas, que são bastante relevantes, aí o chat reconhece e age como se fosse essa pessoa. Então, talvez, eu nunca testei, né, mas não sei se isso é muito limitado ou não. Talvez seja algo mais maquiagem, vamos dizer assim, do que relevante. Por exemplo, para fazer uma análise de dados, poderia usar o nome de alguém conhecido, que seja muito inteligente nisso, para você poder conversar com ele de maneira mais superficial. Eu não sei se isso é vantagem ou não, mas eu já vi pessoas dizendo que utilizar nome de pessoas no prompt pode ser inteligente. Já viram isso? Eu já vi, mas nunca testei isso, assim, tipo, nome de algum autor, né? Não sei. Por exemplo, vamos usar, haja como se você fosse o Skinner em um certo tipo de análise comportamental. Aí ele vai falar, sim, agora eu sou o Skinner, tal, entendeu? Aí eu não sei o tanto que isso pode ser benéfico ou inútil, vamos dizer assim, né? Eu não sei se você limitar um tipo de viés assim, se isso facilitaria, porque na verdade isso seria o mesmo, pensando com lógica, se a gente tinha feito a sugestão de tipo, ao invés de falar o que você acha, o que você pensa, tem que analisar que seria um viés mais próprio, né, pessoal, você dá um nome do Skinner ainda é um viés próprio pessoal, né? Então eu acho que limitaria, a não ser, claro, essa é a vantagem de você ter essa ferramenta e você usar como você quer fazer. A não ser que você queira especificamente uma outra coisa crítica. Por exemplo, você está fazendo um trabalho de, sei lá, alguma coisa de parte da psicologia que está falando de ciência experimental, e você quer falar uma coisa tipo o viés do Skinner para ver se você está fazendo meio dentro daquilo, aí sim, acho que faz sentido. Você pede para analisar como se fosse Skinner, porque de repente você está com um pouco, porque o Skinner é mais de um behaviorismo mais radical. Você tá, talvez você já está numa fase um pouco mais avançada de uma terapia cognitivo-comportamental, e ele fala, não, olha, aqui, se você fosse ser mais um Skinneriano, assim, eu sugeriria você trocar o vocabulário para isso. Aí, acho que nesse sentido, acho que até que faz sentido. Agora, para você fazer dar uma olhada aqui no meu texto e tentar fazer com uma cabeça de alguém específico, pelo menos na minha visão, eu acho que voltaria o viés, né, de reducionista de novo. Já é meio complicado se você tipo, pedir para ser alguém especialista, porque você não sabe qual é o especialista que ele vai puxar, né? Exatamente, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, enfim, eu não sei, acho que, na minha visão, acho que é melhor deixar no geral e fazer essa coisa mais crítica, e pensar, acho que talvez que você está usando isso como uma ferramenta mesmo, para te ajudar, e depois você reler, talvez pedir para uma outra pessoa reler o que você fez, para ver se faz sentido, se ela compreende da mesma forma, alguma coisa assim, que aí acho que facilitaria um pouco o processo, eu acho. Uhum. Mas é interessante, eu nunca tinha pensado em fazer isso, mas porque assim, você vai ter que pensar também que dependendo de quem você pedir, a pessoa vai ter que ter teoria para ele puxar, porque o texto, né, do ChatGPT é baseado na parte de linguagem. Então, por exemplo, digamos que você é Michelangelo, que textos Michelangelo tem escrito para ele se basear se fosse Michelangelo? Você vai supor o que o Michelangelo entende e parte do Renascimento, o que é a lógica de se entende como arte naquela época, ele vai deduzir uma série de coisas, mas você não tem texto do Michelangelo, entende? Então, desculpa. No caso, por exemplo, dependendo de quem que você solicitar, Nietzsche, ou alguns pensadores filósofos que têm uma literatura muito grande, talvez ele consiga ser mais assertivo, né? Agora, de outros que não tem tanto, talvez ali... Depende de quem você sugere, eu acho, né? Nunca testei também. Mas é engraçado, porque mesmo na parte da história, né, tipo, o Nietzsche, outros filósofos, muitas vezes eles têm períodos na vida em que eles são mais, por exemplo, mais radicais, depois são mais flexíveis, ou ao contrário, são mais flexíveis, depois ficam mais radicais, ou eles são mais imaturos no tipo de pensamento, depois eles ficam mais maduros e já determinam mais uma série de coisas, então você pega os escritores... baseado em algumas obras também, algumas obras específicas do fim da carreira, mudam bastante coisa mesmo.
Mas, ó, perante a isso, Camilo, eu fiz um dia eu fiz, aí nem foi no chat, foi no Copilot, pedi para ele explicar umas pessoas da filosofia analítica, né, que é aquela filosofia mais perto da ciência, como é que eu explico melhor um fenômeno. Eles chegam a tentar explicar a matemática pela lógica, então eles vão falar que a matemática nada mais é do que a lógica, a representação da lógica. Aí eles contam a ideia desses filósofos, e aí eles falam assim, ó, primeira fase de um filósofo, segunda fase, porque fala que o filósofo mudou de uma publicação para outra. Então ele fala, ó, nessa primeira linha ele estava pensando desse jeito e publicou tais livros. Mas aqui tem a segunda fase desse filósofo, que ele já pensa diferente, refutando até alguns próprios pensamentos, trazendo novas linhas. Então, dependendo hoje em dia, com a alimentação de vasta que eles têm hoje de dados, algumas vezes essas passagens do autor, de um caminho para outro, que o autor vai mudando de fato, ele consegue identificar e te mostrar, sabe? Ó, o autor estava vindo para esse lado, em uma determinada época da vida dele, ele começou a pensar diferente. Então, né, acho que hoje em dia, dependendo de quem for, ele já consegue ver esse pulo do autor, da autora, sobre as suas obras, sabe? Eu acho que é uma questão desses priors, né? Tipo assim, de quais são o entendimento a priori que você vai pedir que ele te responda a partir de, né? Tipo, é tão um autor, você consegue, tipo assim, personificar ele assim, a depender do quão profícuo, não só a obra dele, mas as repercussões, né? Tipo, que todo mundo do mundo escreveu sobre ao longo do tempo. É tipo meio o papo do consciente coletivo do Jung, assim, meio que faz é um apanhadão, né? Então, você vê, por exemplo, tem discussões aí que vão beirar aí a conversa da ética aí, né? O Facebook, o Zuckerberg, simplesmente pegou o LibGen e alimentou o modelo dele com todos os livros do planeta, sabe? Tá uma discussão aí, tá, né? Novamente, o Zuckerberg sempre envolvido nesse tipo de polêmica. Não que eu acho que os outros modelos não fizeram isso, podem não ter disponibilizado, mas alguma coisa nesse sentido. Mas quanto mais rico você tiver esse arcabouço de saberes de cada um desses autores, você consegue fazer essa personificação, né? A gente vê bastante do tipo, você quer aprender sobre física de partículas, e aí você fala, você agora é o Neil deGrasse Tyson, tipo, me explique a teoria, como você vê física de partícula, a teoria das cordas, e como que você consegue ligar essas coisas, mecânica quântica, relatividade, enfim. Mas é mais, eu acho que para você entender melhor uma coisa do que ter um resultado bem preciso. Tipo, no final das contas, sempre vai ter que ser curado, assim, a termos de academia, assim, que você vai fazer de produção, né? Pensando nessa ideia de produção, já que a gente está, como eu disse, vai ficar depois salvo, outras pessoas vão ver, de repente, para outras pessoas. A gente falou, né, a Isa comentou também de colocar, que você usa para reler um texto, correção ortográfica, etc. Mas uma coisa que você pode fazer também, pelo menos às vezes eu uso, você vai escrever algum texto para um artigo, por exemplo, não você vai escrever assim, você vai escrever em inglês, se você for publicar num artigo mais internacional, obviamente. E você pode tentar escrever em inglês, mas você acaba às vezes perdendo um tempo meio precioso, porque depende, né, dependendo da sua pressa, quando você quer rápido escrever esse texto. Mas, ao invés de você tentar escrever em inglês e fazer assim, depois ficar pensando e tal, você pode escrever, eu às vezes escrevo algumas coisas no próprio Google Tradutor, escrevo em português do lado para ele sair em inglês, copio o texto em inglês e peço para ele fazer uma correção. Aí depois eu releio, se faz sentido em inglês, obviamente, aí também tem que ter essa curadoria, mas acaba ganhando um certo tempo, né? Então, se a gente está falando de dicas para tentar fazer parte da escrita, isso é uma forma mais fácil de você fazer. Porque o que acontece, o que eu pensei nisso, é que às vezes você está lendo um texto e você quer escrever uma teoria. Se você tenta escrever mais ou menos o que aquela pessoa falou em inglês para inglês, talvez você use palavras parecidas com o que ela usou. Então, pode talvez se encaixe no plágio. Agora, se você lê um texto de alguém falando sobre alguma coisa, e você escreve lá que você leu mais ou menos do seu jeito em português, no Google Tradutor, para ele traduzir. Ele já vai usar outras palavras, não necessariamente o que ele fez, e quando você jogar no chat GPT, no corretor, ele vai já usar uma outra sequência de palavras que vai ficar bem distante daquilo que você leu. Então, acho que isso minimiza também a ideia de você mostrar que você não está fazendo nenhum tipo de plágio ou qualquer coisa assim. Ao mesmo tempo, tem algumas palavras que o chat GPT sempre usa, parece que como ele usa um banco de dados, então tem que tomar cuidado, por isso que é importante você falar se você usou alguma coisa de inteligência ou não, porque ele usa mais ou menos alguns linguajares bem específicos, assim, né? Então, até tem umas palavras, por isso que muitas revistas têm agora aqueles softwares para verificar se você usou inteligência artificial, por conta justamente de algumas expressões e palavras.
Então, também tomar cuidado com isso, assim, para ver se isso não ficou meio escrito. Mas, assim, é só uma sugestão para ajudar, de repente, a pessoa que quer usar para escrever. Você ganha tempo do que você ficar tentando. Como é que pensa em inglês, tal palavra? Não, vai lá, escreve em português, papapá, ele vai corrigir depois, de qualquer forma. Já é uma ajuda. Acho que é isso, gente. Acho que a gente, na minha cabeça aqui, a gente conversou e termina, acho, a ideia de temos que usar, certo? Acho que não dá para ser conservador ao ponto de ignorar e trabalhar como trabalhávamos até então. Acho que ele adianta, ele acelera processos e a gente consegue avançar. E acho que é isso, sempre com análise crítica do que ele está fazendo, né? Então, isso não vai substituir livros, não substitui artigos, não substitui o que a gente anotou, o que a gente anota, né? Então, ele acha que é mais uma ferramenta aí que a gente tem nas nossas mãos para poder, acho que sabendo usar, crescer, evoluir, fazer, que nem eu falei, hoje dá para ler um artigo e tentar desenvolver a mesma estatística que está lá, que para mim passava longe, hoje passa mais perto, né? Então, acho que é isso. Tendo o senso crítico, acho que a gente tem muito o que ganhar, no fundo, né? Tentar detectar erros, ver o que não dá para fazer, e o que der para fazer, a gente conseguir contribuir, e acho que tem muito o que contribuir com a ciência, por exemplo, tem bastante. É isso, acho que agora já falta 4 para as 2. Se alguém quiser contribuir com alguma coisa, a gente já encerra aqui. Na verdade, eu já vou até encerrar aqui a gravação, porque